Esse é um assunto que já deveria estar vencido, mas não adianta. A gente meio que se obriga a falar dele, senão vai ficar devendo coisa aqui, né? Alô, você aqui no canal Tricolaço. Estamos aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, da nossa resenha da semana. E o tema é esse aí, tá na capa. Roger versus Crespo, a última fala, última parte, como eu coloquei. Era um assunto que eu já estava começando a deixar de lado, até que dois acontecimentos me chamaram muito a atenção. Duas manifestações. Primeiro, uma postagem que eu vi na internet quando eu estava. Quando cheguei em casa no sábado depois do jogo, e o sujeito dizia assim: deixa eu só arrumar aqui, gente. Resultado enganoso. Então você ganha de 4-1 do Cruzeiro e o resultado é enganoso. Segundo ele, porque o São Paulo pegou uma defesa muito frágil do Cruzeiro e tal. É o mesmo tipo de gente que vai falar assim, não, enganoso na quinta-feira o empate com o Internacional no Beira-Rio, porque o São Paulo deu 700 cruzamentos na área e uma hora acabou acertando. Gol achado. Então vamos lá. O Internacional jogou as últimas 4 partidas e teve o seguinte desempenho: 3 vitórias e um empate. O único empate que o Internacional teve foi em casa contra o São Paulo. Ele ganhou do Santos fora, da Chapecoense em casa, empatou com o São Paulo em casa e ganhou do Corinthians fora. 2 vitórias fora de casa. E mais uma dentro. São 9 pontos. Aí, dentro de casa, ele pegou o São Paulo, um time com treinador novo, sob desconfiança porque a torcida gostava do técnico anterior, e ele não ganhou do São Paulo. Ah, mas ele recuou. Cara, não interessa. Ele ganhou do Santos, da Chapecoense, do Corinthians e não ganhou do São Paulo. Foi o único adversário que o Inter não venceu nessas 4 partidas. E tem aquela condição do Cruzeiro. Porque até o jogo do sábado, o Cruzeiro contratou. O Cruzeiro vinha muito mal, ainda vem, né? Contratou o Arthur Jorge, pro lugar do Tite. O Arthur Jorge passou período da data FIFA treinando, enfrentou o Vitória no Mineirão. Com 20 minutos estava 3-0. Na sexta-feira, torcedores do São Paulo iam para a internet e diziam assim: tem que ver quem que vai colocar no Roger, no lugar do Roger, porque amanhã ele vai perder para o Cruzeiro e vai ser demitido. Começou a aparecer aquelas postagens, não, já tem reunião com o Macis no São Paulo, porque os conselheiros estão dizendo que, devido aos maus resultados, se o resultado contra o Cruzeiro for ruim, já é possível falar em demissão do Roger junto com o Rui Costa. Várias especulações nesse sentido. E muitas delas tratando o seguinte, né, que o jogo de São Paulo é muito difícil. Porque o Cruzeiro contratou um bom técnico, já meteu uma goleada no Vitória, está se recuperando e o São Paulo está muito mal. O São Paulo vai perder para o Cruzeiro. Pega aí todas as postagens da sexta-feira, você vai ver um monte assim. Inclusive dando como certa a saída do Roger. Com muita gente, inclusive, dizendo o seguinte: bom, o Roger sai, o Corinthians perde para o Internacional, o Dorival cai e vem para São Paulo. Olha o raciocínio. Aí o São Paulo vai, mete 4-1 no Cruzeiro, e o mesmo camarada que falou que ia perder na sexta-feira disse que o resultado foi enganoso. Então, das duas uma, ou esse cara odeia futebol, ou ele não gosta do São Paulo, porque ele vai passar o tempo todo inventando algum tipo de desculpa para não valorizar o resultado que o time do Roger Machado conseguiu. E olha que nem é essa a questão, hein? A gente vai chegar aí. E só para encerrar a história, tudo isso é o tópico número 1. O tópico número 2 é: você vê algumas pessoas fazendo campanha, inclusive algumas xingando a diretoria quando diz assim: bom, Dorival saiu do Corinthians, a diretoria vai ficar perdendo tempo aí? Não vai chamar o cara? Vai deixar passar de novo, porque já tinha deixado passar no ano passado, quando foi a fase ruim do Crespo? Como se o Dorival, amiguinhos, como se o Dorival não tivesse ficado 9 jogos sem ganhar no Corinthians. Como se o Dorival não esteja sem ganhar jogos desde fevereiro.
E como se o Dorival tivesse feito uma campanha no São Paulo primorosa, eu sempre lembro aqui. O Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil brilhantemente, mas quase perdeu essa mesma Copa do Brasil em casa. Porque ele perdeu para o Sport por 3-1 dentro do Morumbi. E aí resolveu nos pênaltis. Depois disso ganhou do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo. Mas tem esse capítulo. Se tivesse caído ali, ia ser uma vergonha terrível. E tirando a Copa do Brasil, que é maravilhosa, mas o São Paulo não jogou o Campeonato Brasileiro, cara. O São Paulo ganhou um jogo fora. Ah, mas ganhou, eu sei, mas e se esse ano não conseguir ganhar? Vai sobrar o quê pro São Paulo do Dorival? Brigar contra o rebaixamento lá no final de novo? Então pra que fazer a troca? E se você critica, qual é a base da crítica contra o Roger? Ah, os números dele são ruins. Ué, como é que são os números do Dorival? São horríveis atualmente. Então, você não pode fazer essa distinção. E aí a gente entra no embate direto de Roger versus Crespo, e aqui o título do vídeo pode sugerir um enfrentamento. Não é o caso. Gente, tô com sono que eu dormi muito pouco, vocês dizem. Não, não é de enfrentamento que eu tô falando. É de como a torcida reage aos dois casos. O Roger teve problemas, ou melhor, o Crespo teve muitos problemas. E o Roger teve problemas antes do São Paulo. A questão é que depois que o Roger foi contratado, as pessoas passaram a fazer comparações entre os dois e você tem acesso a textos que, se você lê, parece que o Crespo é o Guardiola, e ele não é. Não parece que foi o Crespo que perdeu de 6-0 no Maracanã para o Fluminense no ano passado. Não parece que o Crespo não perdeu aquele jogo de virada por 3-2 para o Palmeiras dentro do Morumbi, tendo jogado o primeiro tempo brilhante. Ah, mas teve pênalti? Sim, mas o jeito que o Palmeiras ganhou o jogo é coisa de almanaque, é só você olhar. O Palmeiras matou o jogo em 22 minutos. Fez 3 gols em 22 minutos. Demorou do momento do pênalti até o Palmeiras fazer o primeiro gol. Significa que o São Paulo poderia ter conseguido ampliar na bola e não conseguiu. E aí esse mesmo Crespo perdeu de 2-0 na fase de grupos do Paulista, jogando mal, mas jogando pior ainda nos 3-1 na semifinal. Ou seja, ele tinha limitações também. O que aconteceu foi o seguinte, para resolver de vez essa história. O que aconteceu foi o seguinte: o Crespo estava no momento bom de recuperação do próprio trabalho que vinha mal, e nesse ambiente da recuperação tinha 4 jogos no campeonato. 4 jogos, hein, gente? Cuidado. 4 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. E depois ele foi ganhando jogos também no Paulista, que até então estava muito mal. Então foi naquele momento, depois do Flamengo no Brasileirão, na primeira rodada, ele ganha do Santos no Morumbis, depois ele ganha da Ponte, ganha do Primavera e ganha do Bragantino. Tudo isso no Paulista. E no Brasileiro, depois do Flamengo, empata com o Santos, ganha do Grêmio, ganha do Curitiba. Então esse foi o momento de ascensão do Crespo. Estava invicto no Campeonato Brasileiro e numa embicada para cima. Então a tendência, olhando assim, era melhorar. Teve lá o problema com a diretoria, foi demitido. Aqui cabe um parênteses rápido. Eu não acredito em nenhuma palavra daquelas que o Rui Costa contou para demitir o Crespo. Nenhuma. Ah, se ele sentar aqui do meu lado e falar aquilo, eu falo, não acredito em você. Para mim, existe, e talvez a gente nunca saiba, houve algum problema pessoal de difícil resolução que culminou na demissão do Crespo. Eu não acredito naquela história de não, nós avaliamos. Gente, você está avaliando o trabalho do cara, está embicando para cima. Como você vai avaliar que lá na frente vai cair? Isso não existe. Ali, para mim, e a gente um dia vai saber se o Crespo falar, se o próprio Rui Costa admitir, se houver uma ruptura Rui Costa e o Rafinha contar, ou se alguém vazar. Mas para mim teve um problema pessoal. Eu não sei qual é.
Eu não estou afirmando. Eu não sei se é isso. É sempre bom deixar essas coisas reforçadas. Eu só acho que é porque eu não consigo acreditar. Para mim ainda é muito bizarro que os caras tenham resolvido mandar embora o cara que estava na ascendente. Porque aí ele dá o direito do torcedor falar, o Roger também cai depois. Entendeu? Agora, aí depois dessa decisão bizarra da diretoria, vem o Roger, que pouca gente queria, porque o Roger já tem essa imagem cristalizada do cara que até faz bons trabalhos, mas depois cai. Então, e a última memória dele é ruim do Internacional. Porque tem a parte muito boa e depois cai e fica a imagem da queda. Então esse técnico é naturalmente rejeitado. Aí nós temos o seguinte combo. O técnico que está na ascendente, que tem empatia com a torcida, é demitido, sem você saber o que de errado ele fez. E aí o clube chama para o lugar esse técnico de quem você desconfia. É natural que haja essa bronca. É naturalíssimo que haja essa bronca. Eu fiquei com bronca. Só que aí entra a última parte dessa história nossa aqui. A partir daí, quem é o técnico do São Paulo? É o Roger. O Roger é um cara de boas ideias, o Roger é um cara muito trabalhador, o Roger é um cara muito correto. Então acontecer, por exemplo, o que aconteceu sábado no Morumbi, de vaiar o cara, como se ele fosse um usurpador criminoso que tivesse chegado lá, mandado o Crespo embora e sentado no lugar, ele não fez isso. Ah, mas ele é amigo. Dane-se, quem fez isso foi a diretoria. A iniciativa é da diretoria. É do Rui Costa com amparo do Rafinha e anuência do Rádio Macias. A gente não pode fingir que o Rui Costa chegou lá e bateu o martelo e falou: é assim que eu quero. Isso teve concordância. E se houve concordância, todo mundo concorda que o Roger está aprovado. Então, a partir do momento que ele veio, ele é do São Paulo. Aí os caras foram se apegando a jeito de falar, ao fato do cara ter já se manifestado de uma forma mais ativista, preocupado com as questões raciais. Aí o cara pega que ele começa um trabalho e funciona um tempo depois, cai e pronto. O cara começa a fantasiar. Putz, esse cara vai dar errado no São Paulo. Ok, é o que todos nós pensamos no começo. Só que a partir do momento que ele já é o técnico e está lá trabalhando, esquece essa ideia. Você vai tumultuar ainda mais o ambiente. E aí é o seguinte, amigão. O São Paulo tem 20 pontos em 30 no Brasileiro. 20 pontos em 10 jogos. 2 pontos por partida em média, que é a melhor média para um time que quer ser campeão. Coisa que eu não acredito que o São Paulo seja. É bom que se diga. Mas é a ferramenta utilizada para isso. E aí eu acho enfim, desses 20 pontos, 10 foram feitos pelo Crespo e 10 foram feitos pelo Roger. Roger tem 3 vitórias no campeonato, 2 derrotas. E aí, você tem a seguinte situação. E tem um empate, né? Então são 6 jogos. 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Você tem umas situações assim. Por exemplo, tabela. Você concorda que é normal? Você está jogando na sua. Não estou falando de Palmeiras nem de Flamengo aqui. Tô falando de times mundanos. Times do mundo real. Como São Paulo todo limitado. Você tem na sequência um jogo fora contra um grande, um clássico e outro jogo fora contra um grande. Você concorda comigo que perder pro primeiro grande, perder o clássico e empatar o jogo do segundo grande são resultados absolutamente normais? Ou não? Ou não é mais assim? Porque sempre eu aprendi futebol assim. Você vai jogar com o Atlético lá em Minas, com o Cruzeiro. Se você perder, tá dentro do normal. São Paulo perdeu para o Atlético de 1-0. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor lá. O São Paulo perdeu para o Palmeiras um clássico, então é assim, é um clássico, é com um time que está numa fase muito melhor e que tem ganhado praticamente de todo mundo. E foi 1-0. E o São Paulo fez pressão no final. O que tem de errado?
Aí depois disso, São Paulo foi fora de casa contra outro grande e empatou. Empatou. Resultado normalíssimo. Quantos times você acha que vão ao Beira-Rio ganhar do Internacional ao longo do campeonato todo? Empatou. E aí ganhou do Cruzeiro de goleada, cara. Cadê o erro? Cadê o erro? Cadê o grande absurdo dessa sequência de jogos? Porque veja bem, se você não aceita que isso está dentro do normal, até pro Crespo, então você não pode alegar que você acredita nas palavras do Crespo. Quem era o Crespo? O cara que dizia que o São Paulo ia lutar por 45 pontos. E tem gente que diz assim: não, o Crespo foi demitido porque falava a verdade. Ué, então se você acredita nessa verdade, por que você tá bravo com uma derrota contra o Atlético na MRV e o empate com o Inter no Beira-Rio? E uma derrota no Clássico? São resultados normais. Normais para um time que vai brigar. Não só na parte de baixo, esses são resultados normais para quem vai lutar na parte do meio para cima. Não se iluda, muitos desses times aí tropeçarão no Beira-Rio. Eu vou repetir: o Internacional jogou 4 vezes, ganhou do Santos, fora de casa, da Chapecoense, empatou com o São Paulo em casa e ganhou do Santos fora de casa. Do Corinthians fora de casa. E aí? E o São Paulo foi lá e beliscou um empate, cara. O Atlético Mineiro, olha porque o Atlético ganhou do São Paulo. Depois do jogo do São Paulo, foi lá em Chapecó e sapecou uma goleada na Chapecoense. Aí ontem ganhou o jogo. E aí? Cadê o erro de perder? Eu não gosto de perder para o Atlético, detesto o Atlético Mineiro. Mas onde é que está o erro? Onde é que está o grande crime de perder para o Atlético na Arena MRV? Pô, gente, pé no chão. Pé no chão. Aqui não tá nenhum puxa-saco do Roger Machado. Eu também não era a favor da vinda, mas ele é o técnico. Ele é como ele disse ontem na entrevista, um baita de um trabalhador, isso ele faz mesmo, trabalha mesmo. Todo mundo que conhece sabe disso. E ele tem um plano. Você não pode, você pode não concordar, mas ele tem um plano e ele explica o plano dele. Ele diz como é. E ele admite erros, hein? Falou de 2 na coletiva ontem. Aliás, falou de 2 não, um ontem e um na coletiva da quarta. Na coletiva da quarta ele falou, esse negócio de cruzar na área 700 mil bolas não é algo que eu quero pro time. E ontem o time cruzou menos, trabalhou mais pela bola ontem, sábado, pelo chão. Então, o objetivo desse vídeo aqui é conclamar você não a adorar o Roger Machado. Não é isso. Mas ter respeito por um cara que veio trabalhar e que leva o São Paulo a sério. Porque ele ainda está começando, então a ascendente dele nem veio, talvez comece a vir agora. E o São Paulo tem compromissos importantes, pô. O São Paulo tem Copa Sul-Americana amanhã contra o Boston River e Campeonato Brasileiro contra o Vitória no fim de semana, fora de casa. Tem coisa importante para fazer. Tem que administrar esses 2 jogos por causa de possíveis lesões. Não será fácil. Não caiam nessa. Respeitem o cara, bicho. A tendência natural é que o trabalho dele no São Paulo seja muito parecido. Melhore bastante durante o período, depois caia. Mas quem é que foi diferente disso? Quem? Então é isso, gente. Para a semana tem o jogo da Sula amanhã. Uma parte do elenco ficou em São Paulo. O Luciano ficou. Mais alguém ficou que eu não me lembro agora, deu branco. Porque está tratando. É bom, poupa esses caras. Foi uma boa base do time do São Paulo para lá. Tem times, tem jogadores da categoria de base que podem ajudar. E eu acho que o São Paulo tem que pensar mesmo numa vitória amanhã. Tem que jogar para isso. Questão do Arboleda. Últimas informações é que ele manteve contato com a diretoria do São Paulo e vai conversar. A diretoria quer que ele venha ao Brasil para conversar e para assinar a sua rescisão contratual. O Arboleda não é mais jogador de São Paulo, por decisão do próprio São Paulo Futebol Clube. A menos que ele chegue aí, conte uma história e convença, mas quem está com ele há quase 10 anos no clube sabe que ele dentro de campo ajuda muito, mas ele fora de campo é muito problemático. E aí
Não adianta. Você tem que marcar a sua posição, né? E aí a nossa posição é assim: o Arboleda é um cara que a gente gosta, mas não tem mais o que fazer com ele. Se ele chegar aqui e conseguir convencer que não foi um erro e tal, mas não me parece que o São Paulo tenha essa disposição, até porque as informações todas dão conta de que se o Arboleda se envolveu em confusão, quem segurou a onda dele foi o São Paulo. E para fechar, tem uma possibilidade de chegar o Pablo Maia. Olha, diferentemente do povo da internet que acha, agora tá assim, é ruim, não é ruim, gente, pelo amor de Deus. Thiago Maia teve belíssima passagem pelo Santos, boa pelo Flamengo, caiu de produção, não é o mesmo Pablo Maia, é Thiago Maia. Agora, ele realmente não é necessário. Nessa área do campo, o São Paulo está bem servido. O São Paulo hoje precisa de zagueiros de novo, porque pelo jeito o Arboleda vai embora, o Alan Franco está machucado e aí fica difícil. Né? Abraço a todos, amanhã estamos de volta, hein? Obrigado pela atenção.